Gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no canal do Êxodos TV e hoje nós vamos falar com uma pessoa muito importante da nossa escola, que é a professora Margarida Jucá, que é a nossa psicopedagoga. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Hélida, coordenadora aqui também do Colégio Êxodos. E hoje nós estamos aqui, gente, finalizando o mês de abril, que é o mês dedicado ao autismo, né? É uma discussão que nós temos visto que nos últimos anos ela tem realmente se acentuado. Muitos acreditam que em função da explosão do número de casos diagnosticados, e isso é uma problemática que todas as escolas, de uma forma geral, sejam elas públicas ou privadas, estão passando nesses dias, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. E a professora Margarida Jucá vai nos falar um pouquinho sobre o que é o autismo, como a gente deve lidar com isso, certo? E aí a gente vai conversando um pouquinho aqui, tá bom? E então, Margarida, eu queria que você primeiro se apresentasse, dizendo a sua área de atuação, como é que você realiza o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. Então, gente, bom dia, é um prazer estar com vocês. Como já sabem, eu sou Margarida Jucá e trabalho nessa área, sou psicopedagoga clínica institucional e trabalho com crianças com autismo e todas essas questões que hoje em dia acontecem na nossa escola. Os nossos alunos, hoje em dia, eles não são mais os alunos, vamos dizer, típicos. Nas nossas salas tem uma demanda imensa de crianças com transtorno do espectro do autismo. É um transtorno que acomete muito mais meninos do que meninas. Não é um transtorno que os especialistas já sabem de onde veio, por quê, mas geralmente eles dizem que vem dos aspectos do dia a dia, vem dos aspectos familiares, né, hereditários. Na verdade, alguma pessoa da família que já venha com um problema psicológico ou um TDAH, trazendo algum tipo de síndrome, provavelmente a família, né, posteriormente pode sim acontecer de que venha alguma criança acometida do transtorno do espectro do autismo, que nós sabemos que cada autista tem suas especificidades, né, tem o seu jeito, tem as suas necessidades. Uns têm a questão de mais intensidade, outros menos, o que nós chamamos de autismo. Hoje em dia nós chamamos de autismo. Antes era moderado, leve, severo. Hoje em dia nós chamamos de suporte 1, 2 ou 3. E então são aquelas crianças que a de suporte 1 é mais tranquila, ela consegue escrever, entender algumas demandas. A de suporte 2 já também consegue, muitas são verbais ou não, outras são verbais, porém não consegue ter um controle na sua coordenação motora fina, e aí precisam sim de uma pessoa para estar do lado, para ajudar em sala de aula. E o importante é que quando as mães chegarem à escola, trazendo sim um laudo, que é importante, como nós temos aqui o PEI, né, o Programa de Educacional Individualizado, justamente para equilibrar essa questão, os professores começar a perceber os avanços, as necessidades maiores e anotando isso, tentando fazer com que essa criança seja estimulada. A mãe precisa já também, entendendo o PEI, porque também as mães que trazem sim o documento, já constando o laudo, com o transtorno que a criança tem ou qualquer outra demanda, sim, ela tem o direito de estar dentro, incluída no PEI, para que os professores venham fazer essa intervenção, tenham esse cuidado, tenham essa visão e possam ajudar melhor essa criança para que ela tenha um desenvolvimento dentro daquilo que ela necessita. Puxando o gancho da sua fala aí agora, professora Margarida, nós ouvimos muito da parte de professores e até mesmo de outros coordenadores e diretores a explosão do número de casos de TEA dentro das escolas. Na sua opinião, isso se dá em função realmente do número do nascimento de crianças com TEA ter aumentado, ou é simplesmente porque antes não havia um diagnóstico fechado e hoje a gente tem muito mais recursos para fechar esses diagnósticos?
Pois é, antigamente essas crianças, elas estavam em um lugar especializado, específico, que ninguém nem tinha conhecimento, elas não estavam inseridas dentro da escola. Hoje em dia, com a inclusão, elas estão sim inseridas, elas podem estar em qualquer lugar, elas precisam fazer parte de tudo aquilo que esteja incluído dentro da sociedade, nas atividades, escolas regulares, independente do seu nível, né? E ela precisa sim viver, tá incluída na comunidade como um todo. Isso é muito importante. E aí sim, essas crianças saíram de onde estavam fechadas e vieram sim para as escolas. Mas entendendo também que tem muitas famílias trazendo muitos problemas psicológicos, neurológicos, e isso sim é outro fator que faz com que essas crianças, provavelmente netos, o meu avô teve um problema psicológico, eu vou ter, que sou filho, né, a filha do meu avô sim vai ter. Não, pode ser o neto, né, as pessoas que estão vindo aí, elas podem trazer sim qualquer transtorno, porque já tem na família, então já é algo já genético, e provavelmente isso lá na frente vai desenvolver. Então, entendendo isso, graças a Deus, devido à inclusão, que hoje temos ganhado muito, e aí as crianças sim estão nas escolas, muitas escolas conscientes disso, dessa necessidade, e nesse respeito, com a empatia, estão recebendo essas crianças com autismo, seja lá com qual síndrome ela vem. Mas é importante também que os pais eles sejam abertos para a coordenação, que a gente tem toda essa equipe, para que ele venha, ele fale, ele diga. Se a criança já não tem um documento constando o seu transtorno, que ela procure, ela esteja aberta para entender que o filho precisa de ajuda. Se ela não estiver aberta, é difícil, a escola sozinha ela não consegue. Mas sim, se a família nos ajudar o próprio filho a estar inserido de uma maneira significativa, aí sim nós podemos dizer que há a inclusão de verdade. A escola quer fazer, mas precisa da ajuda da família. E a família precisa entender que seu filho necessita sim de uma ajuda, e que para ele ser ajudado dentro da escola, ele tem que estar legalizado, comprovando que ele realmente tem o transtorno, para que a gente possa ajudar de forma assim, sabe, para que ele evolua, para que ele seja visto, seja valorizado naquilo que faz, dentro das suas competências, das suas necessidades e dentro daquilo que ele consegue. Uma das coisas que a gente percebe muito enquanto educadores, professora Margarida, é que assim, as famílias elas sempre são muito resistentes em aceitar que o seu filho querido, muitas vezes filho único, isso ou aquilo, tem alguma dificuldade, apresenta alguma dificuldade, seja ela de aprendizagem, seja ela de convivência. E hoje eu acho que o maior trabalho, o maior papel da escola é desmistificar isso, né? Hoje em dia, nós temos a Lei Romeu, né, que foi aprovada há pouco tempo, que garante muitos direitos às crianças que são atípicas, que têm TEA, né, são diagnosticadas com TEA. E é importante o que a professora Margarida falou com relação ao diagnóstico, que assim, o que é que nós nos deparamos na escola, professora Margarida? Muitas vezes a família é resistente em entender que a criança precisa de buscar um médico especialista para chegar a um diagnóstico. Mas, por outro lado, muitas vezes elas querem que a escola tenha um olhar diferenciado para o filho dela, sem que haja realmente uma documentação. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, né? Nós sabemos que todas as crianças denominadas hoje de atípicas, elas têm o direito a uma intervenção diferenciada por parte da escola, por isso o PEI. Mas é necessária a conscientização de todas as famílias de que o documento precisa existir. O laudo do médico dizendo que qual é a atipia dele. Pode ser uma hiperatividade, pode ser um TDAH com déficit de atenção, pode ser uma dislexia, uma dislalia, seja qual for a dificuldade que o seu filho apresente, é importante que você, enquanto família, enquanto mãe, enquanto pai, tenha o entendimento de que o médico, o papel dele é ajudar, não é de rotular, não é de digamos assim, discriminar o seu filho de forma alguma, mas sim de ajudá-lo.
Porque nós temos, na história da humanidade, nós temos muitas celebridades, muitos atores, escritores, que foram diagnosticados, algum até pós-mortem, né, como TEA, e que viveram bem, conseguiram se desenvolver nas suas áreas de atuação. Então, ser autista não é um rótulo de incompetência, muito pelo contrário, né? As crianças que têm o transtorno do espectro autista muitas vezes se destacam nas suas áreas de interesse. Eles são excelentes na matemática, alguns nas artes, né? Então, isso tudo vai de encontro à necessidade que a família tem do reconhecimento de que o seu filho precisa de um acompanhamento diferenciado, precisa de um tratamento médico, porque isso só vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Com certeza. Professora Margarida, para a gente encerrar esse bate-papo, que conselho você daria hoje, enquanto profissional especializado na área, para as famílias que olham para o seu filho e sentem que ele é um pouco diferente? Então, primeiramente é muito triste você pensar assim, olha para o meu filho, eu esperei um filho ideal, filho totalmente, e eu quero meu filho venha bem, eu quero que ele seja altamente inteligente, eu quero um filho normal, e às vezes ela se depara com um filho, com um diagnóstico de um filho espectro do autismo, e aí vem o que nós chamamos de luto, né? Que a família toda fica em luto, triste, achando que eu tenho um filho incapaz, será que é isso? Não é. Você precisa valorizar o seu filho e buscar estratégias, sim, para que ele evolua como pessoa, para que ele tenha uma vida digna como pessoa, para que ele avance dentro da sua vida acadêmica, dentro das suas possibilidades, e é aí que vai se encontrar. Ele vai se encontrar e ver as suas, vamos dizer assim, as suas habilidades, porque toda criança, seja lá de que tipo for, de que nível for, ela avança, ela aprende, ela só precisa de estímulo, só precisa de apoio. E nada disso acontece na escola se a mãe não nos ajudar. Ela precisa chegar aqui e dizer abertamente que eu preciso de ajuda, e quando ela diz que precisa de ajuda, ela entende que seu filho precisa também, aí sim nós podemos dizer que a gente vamos dar as mãos e que a gente pode seguir junto para melhorar a vida dessa criança futuramente, né? E o certo é que todos eles tenham a consciência de que o autismo, né, não é um documento de que meu filho não é capaz, né? Então não é isso, pelo contrário, ele é muito capaz. Você tem que valorizar, você tem que mostrar para a sociedade que eu tenho um filho inserido, que eu acredito no potencial dele, acredito em quem está do lado, e eu vou estar aqui para ajudar e dar todo o apoio. Ninguém melhor do que a família pode dar apoio, juntamente com a escola. Então, se você tem seu filho, se você percebe que ele é uma criança que ele é inquieto, que ele apresenta estereotipias, flaps, bater as mãos, girar, porque as crianças do espectro, elas gostam muito de ventilador, de tudo que gira. Ela não brinca com brinquedo de uma forma convencional, ela procura pequenas partes, e enfim, todas essas questões, né, do não te olhar, do não fazer a comunicação visual, de não se comunicar e não olhar para você quando você chama, e você diz, meu Deus, meu filho não me olha, meu filho não entende. Ele entende. Só precisa que você dê o pontapé inicial e nos ajude na escola para que a gente possa fazer teu filho evoluir. E é isso. Então assim, fica o nosso recado. Nós queremos dizer que o Colégio Êxodo se sente muito feliz em receber todos os nossos alunos. Nós temos alunos com atipias do infantil 2 até o ensino médio. E se a gente for pensar, nós temos crianças maravilhosas que se desenvolvem em outras áreas. A gente tenta, da maior forma possível, sempre estar incluindo nas atividades que a gente realiza. E como é lindo a gente ver crianças que entraram aqui, né? A gente tem crianças, né, tia Margarida, que entraram aqui pequenininhos, que na época não falavam, não interagiam, e que hoje estão grandes, convivendo, se desenvolvendo, crescendo bem. Então, pai, mãe, família de uma forma geral, não sofra porque seu filho é diferente, porque até mesmo os nossos dedos e as nossas mãos são diferentes. Cada filho é um filho.
E não é porque o seu filho tem o TEA, o transtorno do espectro autista, que ele vai ser melhor ou pior do que ninguém. Não, ele vai ser igual aos outros, ele vai ser único. Então, que cada família possa acolher os seus filhos com as suas debilidades, com as suas potencialidades, porque o nosso papel enquanto família, enquanto pais, é prepará-los para a vida. Porque, infelizmente, nós não viveremos para sempre. E a ordem natural das coisas é de que nós, pais, vamos partir primeiro que eles. Então, que você possa entender que você tem que preparar o seu filho, seja ele típico ou atípico, tem que prepará-lo para a vida. E se você deixá-lo guardado dentro de uma bolha, sem se preocupar com aquilo que ele tem de diferente ou de igual, você não vai estar preparando ele para a vida. Tá certo? Então, fica aqui o nosso adeus, amor, empatia, tá? Isso, né? A gente pede para você assistir, curtir e compartilhar o nosso canal, o canal do Colégio Êxodos TV. Grande beijo a todos. Beijos azuis.